expondo a sã doutrina. Então, aqui nós entramos em Êxodo capítulo 20. Gostaria de enfatizar apenas o primeiro versículo. Diz assim, o primeiro versículo: Então Deus falou todas estas palavras. Então, antes de nós começarmos, de fato, nós gostaria de fazer uma oração. Então, vamos orar. Senhor Deus, eu quero pedir, Senhor, a Tua orientação aqui nesse momento, para que o Senhor venha nos guiar em toda a Tua palavra. E também quero Te dar graças porque o Senhor nos trouxe aqui. Louvado seja o Senhor por essa família, a quem o Senhor tem abençoado, também pelos nossos irmãos do N6 que vieram e estão aqui conosco. Que o Senhor venha fazer, ó Pai, que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Seja, Pai, conosco, não permita, ó Deus, com que fiquemos pensando naquilo que é contrário à Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a focar nos estudos, no que o Senhor irá dizer hoje. Que o Senhor perdoe nossos pecados e nos purifique. E que o Senhor também receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre em Cristo Jesus. Amém. Então aqui nesse primeiro verso eu gostaria de destacar 3 pontos. Primeiro, essa expressão aqui. Então Deus falou. Então Deus falou. Aqui ele está falando da origem da lei de Deus. Mas nós devemos observar nessa introdução que quando Deus dá os mandamentos para o povo de Israel, ele se divide em 3 classes, por assim dizer, de mandamentos, 3 tipos de mandamentos. Os mandamentos morais, que está aqui em Êxodo, capítulo 20, versos 1 a 17. Também tem os mandamentos sociais ou éticos, que é o relacionamento do povo de Israel para com seu semelhante. E por último, as leis cerimoniais, que ali fazem com que o povo adore a Deus de um modo correto, ali por meio dos sacrifícios, o incenso e assim por diante. Então a lei, ela basicamente se divide nesses 3 tipos de lei: lei moral, lei social e lei cerimonial. E aqui, como diz o título, os 10 mandamentos. Ou você pode chamar de 10 palavras, embora não tenha assim 10 palavras, né? Ou, como a irmã Francilene ficou meio assim perplexa, uma palavra que ela usou ontem é decálogo. Pode também ser usado, né? Que também quer dizer 10 palavras. Decálogo. Então, aqui, então, Deus falou, é a origem da lei. E esse aqui, se nós observarmos, Deus, ele fala de várias maneiras. Deus fala pela providência, o universo, como ele governa o universo. Deus, ele também fala pela consciência dos homens, pelo Espírito Santo, pelos profetas, pelas pessoas, até por uma jumenta, né? Se for possível, que nem fez com Balaão. Mas aqui, Deus, ele é o próprio Deus que fala audivelmente, em voz humana. Então, Deus falou. E essas aqui são as únicas palavras dos mandamentos que Deus ele se dirige diretamente ao povo de Israel. Dos versos 1 a 17. Porque quando nós vamos ver aqui, no verso 19, o povo fica com medo. No verso 18, o povo fica com medo. Aí fala, não, Moisés, fala tu e não Deus. Porque se ele falar, nós morreremos.
Então, dali em diante, quem vai passar os mandamentos e as leis, as ordenanças, os juízos, os preceitos é Moisés e não Deus. Para mostrar a seriedade dos mandamentos de Deus. Então esse estudo aqui, ele pode servir tanto para o aperfeiçoamento dos salvos, quanto para a condenação daqueles que não são regenerados. Ou uma coisa ou outra. Ou isso aqui pode te levar para mais perto de Deus, para que você reconheça a sua responsabilidade, ou pode servir só para te deixar mais inexcusável ou indesculpável, isso é, sem desculpa, sem defesa, sem nenhum argumento de que você não conheceu a Deus e de que não conheceu a vontade dele. Ou uma coisa ou outra. Então isso aqui também está mostrando a seriedade, pois que Deus ele fala do meio do trovão aqui, no meio das chamas de fogo, audivelmente, com voz humana, para que aquele povo veja que não é qualquer tipo de lei. E aqui Deus falou, é a origem, ou seja, essa lei aqui, ela não foi criada por homens, ela foi criada por Deus. Ela não vem do pensamento humano, né? Como alguns pensam que a lei moral ela foi construída ao longo dos anos. Então o homem, alguns pensam que o homem, ao observar certos comportamentos, vai levar a certas consequências. Então, ao observar isso, ele coloca leis. E assim vai, até fazer, por assim dizer, uma lei perfeita. Não, não é assim. Porque essa lei aqui, ela já existia antes da fundação do mundo. Ela tem origem em Deus. É o que nós aprendemos aqui. É o legislador da lei. Ok? Então, gostaria aqui também de destacar 3 propósitos da lei. Então, se a lei foi dada, quais são os propósitos da lei de Deus? João Calvino, em sua obra, As Institutas, que é uma linguagem bem difícil quando você vai ler esse livro, meu Deus do céu. Ele escreveu 4 volumes. No segundo volume, ele coloca ali 3 objetivos ou 3 funções da lei de Deus. E uma delas, os irmãos aqui já aprenderam, é algo básico. A primeira função da lei é revelar ou refletir a justiça de Deus e mostrar nossa pecaminosidade. É mostrar o quanto Deus é justo, santo e bom, e mostrar o quanto nós somos pecadores. Como disse Agostinho, não me lembro muito bem, mas ele fala mais ou menos assim, que a lei de Deus nos ajuda a suplicar pela graça, quando nós estamos cansados de obedecê-la. Então parece que a lei de Deus foi dada para que ela mostrasse o quanto Deus é bom, para mostrar o caráter de Deus e a vontade de Deus, e o quanto nós somos pecadores, como está em Romanos 3:20. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É para mostrar o quão horrível nós somos. E Romanos capítulo 7, versos 7 até o 25 mostra ali a experiência de um homem antes e depois da lei. É só você observar, quando éramos nós antes da lei, nós não tínhamos consciência de tentação ou de pecado. Para nós, tanto fez, tanto faz, Mas depois que nós conhecemos o quanto Deus é justo e o quanto Ele é bom, e a nossa pecaminosidade, aí sim, o nosso relacionamento para com Deus, para conosco e o próximo muda.
E aqui tem uma boa ilustração, né? Antes e depois da lei. Vou usar uma ilustração, espero que os irmãos compreendam, de um homem que ele não se importava com a sua aparência. É uma ilustração, não é real. É fictício. Um homem que não se importava com a sua aparência, nem com o seu cabelo. E na sua casa não tinha espelho. Então ele vivia, por assim dizer, jogado, todo jeito. Mas em um certo dia ele compra um espelho. E quando ele coloca na casa dele, ele leva um susto. Aí fala, nossa, antes desse espelho eu vivia de todo jeito. Mas agora que eu vi essa bagaceira aqui, agora eu vou me organizar. Aí ele começa a cuidar de sua aparência. A lei também tem um segundo propósito. Qual é o segundo propósito ou a função da lei? É restringir o mal. Embora a lei ela não mude o coração do homem, ela pode inibir a pecaminosidade por meio de ameaças. Então, quando Deus ameaça, o homem treme de medo. Quer um exemplo de quando Deus ameaça, o homem ele treme de medo? Quando Leonardo, Isaac, Moisés, Maria Guadalupe desobedecem a irmã Francilene. Ela vai lá, pega um chicote, e aí? E aí, como é que fica? Você não treme na base? Tem até um texto também que ilustra isso, se não me engano, deve estar lá. Não sei se. Ah, não, Levítico 27, eu acho. Levítico? Isso. Levítico 27. Isso. E Eles foram um pouco a sua ira, né? E são algumas pessoas que se ficaram, por dizer, assustadas com aquilo, né? Uhum. Pronto, aqui, pronto. 36. 36. Levítico 26, 36. Olha. Como eu te falei? Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração a ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá, fugirão como quem fosse da espada, e cairão sem dúvida os perseguir. Ou seja, ficaram tão impactados com a ira de Deus, né, para eles caírem tudo, que estão com medo de uma folha. É assim. Então, a lei de Deus, a segunda função é restringir o mal, muito embora ela não mude o coração. E depois eu vou dar alguns exemplos disso também, né, sobre restringir o mal. E ela especialmente quando ela é apoiada no Código Civil, né, quando o governo, né, uma das principais funções do governo é aplicar força, é punir. Então, o governo também tem que ter essa função, né, de restringir o mal. Por isso que existe polícia, né? Se elas pelo menos, se pelo menos puder, se elas também reconhecessem a responsabilidade, exercessem, né, a sua função. Então, essa aqui é uma das funções da lei, restringir o mal por meio de ameaças. E a terceira função, que é bem importante, é guiar os regenerados na obediência a Deus. Então, o homem que é salvo, o cristão, ele está livre da lei como um meio de salvação. Mas ele está debaixo da lei de Cristo como uma nova regra para a vida. Não para ser salvo, mas como uma regra de vida. Ok? Conseguiram memorizar? Então anota aí. A lei de Deus, ela tem a função de revelar a justiça de Deus, a nossa pecaminosidade. Segundo, tem a função de restringir o mal. E terceiro, de guiar os salvos na obediência a Deus. E aí nós vamos para o segundo ponto. Então, por que as pessoas não obedecem à lei? Porque as pessoas elas rejeitam a lei de Deus.
E aí tem muitas razões. Eu tenho mais ou menos 3 razões aqui que eu poderia falar. A primeira delas, que é a mais óbvia, né, é por causa da pecaminosidade humana, como está lá em Romanos capítulo 8, verso 7, que fala que a carne ela é inimizade contra Deus. Ela não está sujeita à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Então, as pessoas, especialmente as não regeneradas, elas não obedecem a Deus ou rejeitam a lei de Deus por causa da sua pecaminosidade, porque não são salvos, porque as suas vontades não foram renovadas pela fé em Cristo. Então aqui também mostra o quão longe o homem está diante de Deus e o quão incapaz ele é de obedecer a Deus por suas próprias forças. Por causa da pecaminosidade humana, o homem não obedece a Deus. E segundo, por que as pessoas rejeitam a lei de Deus? Por causa da influência cultural e filosófica. Como nós também já vimos em Êxodo 19:6, que há muitos modos de nós nos contaminarmos com o mundo. E assim nos afastar de Deus e não obedecê-lo. Né? Como uma colega minha ontem, ela saiu do grupo que eu tenho antes de ontem. E eu fui lá no privado. Por que você saiu do grupo? O que aconteceu? Tem alguma coisa de errada? Eu perguntei para ela. Ela falou, cara, porque é muito difícil ficar focada. E eu falei para ela, eu creio que todos nós também temos esse mesmo problema. Eu também tenho muita dificuldade em ficar focado. Eu falei para ela, então guarde esses 3 ensinamentos. Eu coloquei lá. Primeiro, o foco de Satanás é tirar o nosso foco de Deus. O objetivo de Satanás é tirar nosso foco de Deus, fazendo com que nós amemos o mundo, conforme 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. Falei para ela. Aí eu falei, segundo, estabeleça prioridades. Eu falei, primeiro Deus, depois família, terceiro, trabalho, amigos, lazer. E por último, não deixe com que nada tire o seu foco de Deus. Então há várias coisas que tentam tirar o nosso foco de Deus. E uma das principais coisas são as ideologias, que eu também tenho enfatizado. Porque através de uma ideologia, de um pensamento, é o que vai gerar o comportamento. Uma ideia correta dos mandamentos de Deus vai levá-lo ou levá-la a um comportamento correto diante de Deus. Mas o pensamento errado dos mandamentos de Deus irá levá-lo a um comportamento errado. É a mesma coisa de muitos crentes hoje, que conhecem superficialmente a Deus. E aí para dar mau testemunho é muito fácil. Na minha sala eu vejo muito isso. Poderia até aqui falar um fato, né, de uma colega minha lá. Queria até se fazer de vítima. O professor saiu, colocou uma prova de física para todo mundo responder, né? Ali permitiu com que os alunos olhassem para o caderno, consultassem o caderno. Mas essa aluna, que ela é crente, ela foi lá na mesa do professor, viu as respostas, voltou para a cadeira, pesquisou as respostas no telefone e os outros alunos queriam também a resposta. Ela passou, é a cola. Mau testemunho. Por quê? Porque não tem discernimento da palavra de Deus e acaba não obedecendo da maneira devida os mandamentos de Deus. Eu fui lá corrigir ela. Ela queria se fazer de vítima. Não, mas eu não... Mas eu
mas eu não colei, não sei o que mais lá. Eu disse, mas você deu mau testemunho. Não coloca de quê? Só copiou. Resolve, é caro. Só deu uma olhadinha. Então, tem... Eu tinha notado aqui algumas ideologias que afastam também o homem de Deus. Deixa eu procurar aqui. Eu gostaria também de repetir, né, o que eu havia falado anteriormente, sobre o relativismo, que afirma que não existe verdade absoluta. Então ele rejeita a palavra de Deus, que é a verdade absoluta. Então, se a verdade não existe, então pode jogar sua Bíblia fora. E ao mesmo tempo se rejeita, porque como é que isso que ele está dizendo é verdade? Não existe verdade absoluta. Isso é verdade? Tem respeito, isso. Comparado de sexta. Então, isso também tem muito a ver também, né? Porque tem pessoas que elas acreditam em ideologias que são contrárias à própria ideia que ela professa. Depois eu posso falar uma aqui. Outra ideologia que também leva a um estilo de vida errado e a afastar de Deus é o hedonismo, que os irmãos aqui já devem ter ouvido falar, que faz com que o homem ele viva somente para os prazeres, procurando prazer e satisfação fora de Deus, e rejeita a lei de Deus como uma forma de prazer, porque de fato a palavra de Deus dá prazer depois que você obedece. Porque há tanta inquietação no coração das pessoas? Primeiro, porque a vida espiritual delas não está de acordo com a palavra de Deus. Por isso tem aquela inquietação. Segundo, por causa da consciência que acusa elas. E elas tentam sufocar a voz da consciência por meio do prazer. Tentando procurar prazer fora de Deus. E outra ideologia, né, que ela vem ali no momento pós-modernismo, de 1989, depois que o Muro de Berlim cai, e ali tem 3 ideologias. Uma delas é o secularismo. O que é isso? Eu quero ir para a igreja e ouvir a palavra de Deus, mas eu não quero que a palavra de Deus interfira no meu trabalho, no meu casamento e nas minhas amizades. Mandou ficar em casa. Secularismo. Mandou ficar em casa. Isso é chamado secularismo, onde a religião é algo pessoal de cada pessoa, mas ela não pode interferir em seu casamento, em sua vida lá fora. Ou seja, é como se a sua vida fosse só dentro da igreja, mas você não quer que a Bíblia, a palavra de Deus, influencie a sua vida lá fora da igreja. É secularismo. E também tem não sei se os irmãos já ouviram falar, também nem sabia disso, acho que é o marcionismo. Mas os irmãos vão entender. Eu sabia disso, mas eu não sabia da palavra técnica, né? O que é isso? O marcionismo é uma ideia que rejeita o Antigo Testamento. Que pessoas veem o Deus do Antigo Testamento diferente do Deus do Novo Testamento. Então eles rejeitam o Antigo Testamento. Não, agora aqui só vale o Novo Testamento. É só a lei do amor. Mas se nós observarmos, no Novo Testamento também tem os 10 mandamentos. Jesus ele explica com mais profundidade os 10 mandamentos no Novo Testamento, ali em Mateus capítulo 5. Então tem certas ideologias que, se nós não estudarmos muito bem a palavra, se nós não nos armarmos com um bom conhecimento das Escrituras, iríamos cair de uma forma ou de outra.
podemos ser enganados. E aí também tem muitas outras ideologias também que levam o homem a rejeitar a lei de Deus. E um terceiro ponto aqui é que as pessoas elas têm pouco conhecimento de Deus e por isso elas rejeitam a palavra de Deus ou não obedecem. Isso acontece tanto com pessoas regeneradas, sei que eu posso dizer assim, crentes, falar assim crente, né? Já engloba todos os que creem em Deus, e pessoas não convertidas, porque elas não conhecem a palavra de Deus, como os índios, ou pessoas até que estão dentro da igreja, mas não obedecem a palavra de Deus, porque o pastor, por assim dizer, quem está ali de frente do púlpito, faz uma caricatura de Deus, cobre os atributos de Deus e cria um Papai Noel. E a pessoa não se aprofunda com a vontade, com o devido conhecimento, e assim não obedece a Deus. Tem um fato, em 2017, não sei se foi uma empresa chamada Barna Group, que fez uma pesquisa em um certo lugar com pessoas que se diziam cristãos, e mais de 60% delas não sabiam falar dos atributos de Deus ou porque Jesus tinha morrido na cruz. Mais de 60% ali dos cristãos. Nos Estados Unidos, acho que em 2018, fizeram outra pesquisa, e acho que era 87% das pessoas que tinham Bíblia, somente 11% liam de fato a Bíblia. De 87%, somente 11% lia a Bíblia. Eu nem sei. Mas eu sei que é a pesquisa aí, sou péssimo de matemática. Mas a questão é que muitas pessoas elas têm acesso à Bíblia, mas poucas é que se aprofundam de fato no conhecimento. Essa é a questão. Eu também poderia adicionar um quarto ponto, que as pessoas elas também têm um pensamento errado sobre liberdade. Então elas pensam que liberdade é você viver sem restrições. Não, eu não quero ficar preso ou escravo a uma religião. Eu quero ser livre e eu quero fazer a minha vontade. Eu quero viver sem restrições. Eu quero ser livre. Elas pensam que a liberdade é viver sem restrições, viver sem limites. É o pensamento errado da palavra de Deus. Mas, quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós entendemos completamente diferente. Nós entendemos que a verdadeira liberdade é ser escravo de Cristo. E que a verdadeira ser livre é você fazer a vontade do diabo deliberadamente. Nós entendemos assim, que ser livre é você ser escravo de Cristo. E a liberdade ou a falsa liberdade é quando Deus solta suas rédeas e fala: você não quer ser livre? Então vai. Pode ser escravo do diabo. Aí estava livre. Aí sim, você está livre. Foi preso, né? Está livre de Deus, mas escravo do diabo. E também, depois da conversão, é a mesma coisa, um pouquinho diferente. Você fica livre do diabo, mas escravo de Deus. Como disse John Stott, que a conversão é uma troca de escravidão. Você era escravo do pecado e se tornou escravo da justiça de Cristo. Tem uma ilustração bem interessante que fala bem assim. Havia 2 homens e um cavalo. Um homem era realmente o dono do cavalo e o cavalo vivia solto nos pastos. E no momento que esse cavalo
meio que porque queria sair daqueles pastos, ele solta o cavalo. Aí o outro homem toma conta dele e bota dentro do curral. Ele está livre dentro do curral para fazer o que quiser. Então, é desse jeito. Porque tá dentro do pasto do quis. Aí o primeiro homem era Deus, o segundo homem era... Então, por essas aqui são algumas razões pelas quais as pessoas elas rejeitam ou não obedecem a Deus. Primeiro, por causa da pecaminosidade. Segundo, por causa da influência cultural e filosófica. Terceiro, por causa da falta de conhecimento. E quarto, por causa de um conceito errado de liberdade. Ok? Então essa aqui é coisa básica, estou sendo bem superficial, para nós adentrarmos de fato nos 10 mandamentos. E terceiro ponto, nós já falamos aqui da origem da lei, que é Deus, os propósitos dela. Segundo, porque as pessoas não obedecem. E terceiro, aqui na expressão. Então, Deus falou todas estas palavras. Então aqui, todas estas palavras. Então Deus falou todas estas palavras. Aqui ele está falando do conteúdo da lei. Aqui pode abranger tanto as leis cerimoniais e sociais como os próprios 10 mandamentos. Mas aqui especificamente está falando sobre os 10 mandamentos, dos versos 2 a 17. Porque somente estes Deus falou. Então, Deus falou. Então, aqui está falando do conteúdo da lei. Então, vou usar aqui o Catecismo Maior de Westminster, que eu recomendo os irmãos também comprarem. Se tiver algum cacau aí. A verminha Aí eu, do meio. no meu caso, tá? Eu procuro na internet. PDF. Eu vou ler. Também tem PDF. Mas eu prefiro o livro mesmo. Também tem o aplicativo desse. Se os irmãos quiserem baixar, pode pesquisar. Símbolos de fé. E vai aparecer lá o aplicativo. Então aqui nós iremos aprender. Aqui por último, né, para nós chegarmos ao fim do estudo. Nós iremos aprender um pouquinho sobre a natureza da lei de Deus. Algumas características dela. E também iremos compreender um pouco dos 10 mandamentos. Então, existem certas regras para nós compreendermos os 10 mandamentos. E aqui, a primeira delas é que a lei de Deus ela é perfeita. Então, eu vou ler aqui essa regra. Vou ler para que os irmãos ouçam. Então, eu vou aqui enfatizar apenas 4 regras, né? Tem 8 regras, mas eu queria falar somente de 4 delas. Primeira regra, para nós compreendermos os 10 mandamentos. Primeira, que a lei é perfeita e obriga todos à plena conformidade do homem inteiro à retidão dela e à inteira obediência para sempre, de modo que requer a sua perfeição em todos os deveres e proíbe o mínimo grau de pecado. Então, em primeiro lugar, a lei de Deus ela é perfeita, como está em Salmo 19:7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e assim vai. Então, a lei de Deus é perfeita. E aí aqui tem algumas perguntas básicas. O que quer dizer que a lei de Deus é perfeita? Significa, em primeiro lugar, que ela não contém erros, nem mancha, nem falhas. Em segundo lugar, que ela está completa. Não pode ser nada tirado dela e nem acrescentado. E terceiro, que a lei de Deus não contém contradição. Nenhum mandamento vai excluir outro mandamento. Exemplo, um mandamento que fala assim, não matarás. E aí, será que ele está se contradizendo? Porque fala que não é para eu matar. Mas não. Nenhum mandamento se contradiz.
um com o outro. Nenhum mandamento exclui o outro. Pelo contrário, os mandamentos eles se interligam entre si. Se nós observarmos um pouquinho mais para frente, que nós iremos ver. Então, a lei de Deus é perfeita. Não contém falhas, está completa e não há contradição. Nenhum mandamento exclui o outro. Né? Foi sobre isso aqui que eu tinha refletido esses dias. E ela, por ser perfeita, ela exige uma obediência perfeita. E aqui também ele enfatiza por quanto tempo nós devemos obedecer à lei de Deus. Aqui diz, para sempre. Para sempre. Como está lá em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Quando fala de filhos, está falando da geração que vai por vir. Que vai vir é a descendência. Pertence a nós e todas aquelas pessoas que irão nascer daqui para frente. A todos, a toda a humanidade. Ela está debaixo da lei de Deus, como obrigação para obedecer. Como está lá em Romanos capítulo 6, Romanos 7, verso 1. Que Paulo diz: ou vocês não sabem, irmãos, pois eu falo os que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive. Para sempre. É você obedecê-la até a morte, até morrer. Então, depois que você morre, você não tem mais obrigação de guardar a lei, né? Está morto, é um defunto. Não tem mais obrigação para com sua esposa, para com seus filhos, para com Deus. Agora, depois da morte, como diz a Bíblia, segue-se o juízo. Então, é para sempre. E aqui também diz que a palavra de Deus essa lei perfeita proíbe o mínimo grau de pecado. Como está em Tiago 2,10 aqui, ele tem as referências que se você obedece toda a lei, ou se acha que obedece, né? Se você obedece toda a lei, tudo perfeitinho, tudo bonitinho, mas se você tropeça em um só, você é condenado por toda ela. Então, proíbe o mínimo grau de pecado. Tanto que aqui em Tiago 2, ele vai falar sobre a parcialidade. Então, se você trata alguém com parcialidade, você já quebrou o mandamento de amar a Deus, de amar o próximo e os outros demais mandamentos. Por quê? Porque eles se interligam. Então, se você quebrar um mandamento, você quebrou todos. Eles se interligam, eles se complementam. A primeira regra é essa, é o que diz respeito à perfeição da lei de Deus. Ok? Estão compreendendo por aqui? Alguma pergunta? Alguma indagação? Alguma dúvida? Nossa, tá uma dúvida. Vamos explicar por que os mandamentos são interligados? Eu vou explicar já. Interligados. A gente vai ver. A segunda é o que diz respeito à espiritualidade da lei. Essa aqui é um tapa na cara. Eu lendo, vixe, que é essa murro. Eu vou ler aqui a regra e vou explicar. Segunda regra, que a lei é espiritual e assim se estende tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as outras potências da alma, como as palavras, as obras e o procedimento. Então, a lei de Deus, ela é espiritual. Como está lá está lá em Romanos capítulo 7, verso 14. A lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido ao pecado e à escravidão. Não precisa dos irmãos abrirem. Aqui tem algumas referências, aí é bom que a pessoa já fale de uma vez. Então, a lei é espiritual. Johannes Genadovos, que ele comenta o Catecismo Maior, ele diz que a palavra espiritual está também ligada ao Espírito Santo. Está ligada ao Espírito Santo. E
quando eu disse que a lei ela é espiritual, não está falando somente de uma obediência exterior, mas também ao espírito. Quando a Bíblia ela fala de espírito, algumas vezes, né, eu entendo alguns textos que fala em pensamento, no seu modo de pensar. Exemplo, espírito altivo. O que é isso? É uma mente altiva. Espírito orgulhoso. É uma mente orgulhosa. Espírito ganancioso. O que é isso? É alguém que tem uma mente gananciosa. É a forma de você pensar. Então a palavra de Deus ela se estende aos nossos pensamentos, ao nosso intelecto. O que isso quer dizer? Que nós temos que compreender a palavra de Deus. E que também nesse modo é errado, é pecado, você ter um conceito errado da lei de Deus, como nós também já vimos aqui. É errado você ter um conceito distorcido da lei de Deus, porque vai levá-lo a uma prática errada dos mandamentos do Senhor. Ao entendimento, e também se estende às vontades. E de acordo com os comentários de J.G. Voice, J.G. Voice, ele fala que as vontades se referem às suas decisões. Então as suas decisões também devem estar de acordo com a palavra de Deus. Também aqui fala sobre afetos, que também tem a ver com as emoções. O que é isso? Alegria, raiva, tristeza, amor, também devem estar de acordo com a palavra de Deus. Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então a palavra de Deus se estende à nossa alma, ao nosso coração, ao nosso entendimento e às nossas vontades. Então, se a nossa vontade estiver em discordância com a palavra de Deus, com a lei de Deus, estaremos pecando certamente. Como, por exemplo, satisfazer os desejos de uma maneira contrária determinada na palavra. Ele também aqui fala sobre as potências da alma, que também tem a ver com a capacidade de você observar algo que é belo, a sua capacidade também de criar cultura, beleza, arte, trabalho, sua criatividade e todas as outras coisas. Se isso não for de acordo com a palavra de Deus, você também estará pecando. Isso aqui também tem a ver um pouco com a cultura. Então, se as nossas criatividades, tudo aquilo que nós fazemos, seja no trabalho, aquilo que nós promovemos, seja um desenho, se isso não estiver de acordo com a palavra de Deus, também é pecado. E por último, a palavra de Deus também se estende às palavras e às obras, como está lá em Mateus capítulo 12, que também Cristo fala que pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você também será condenado. Então a lei também se estende às palavras. Ok? Então essa aqui é a segunda regra, que a lei de Deus é espiritual. Estamos chegando lá, Mateus, na sua pergunta. Eu acho que vai estar em último lugar, vai estar na quarta regra. Paciência. Terceira regra, que uma e a mesma coisa em respeitos diversos é exigida ou proibida em diversos mandamentos. Aqui nessa terceira regra está dizendo que existem mandamentos diferentes com proibições ou deveres iguais.
Então, acho que nessa aqui também... então é essa aqui que fala da inter-relação dos mandamentos de Deus. Existem mandamentos que são diferentes aqui no Decálogo, mas as proibições ou deveres são iguais. Quer um exemplo? Será que tem como um mandamento? Será que tem como nós quebrarmos 2 mandamentos de uma vez só? A interligação. Tem. É possível, porque os mandamentos se interligam entre si. Exemplo, podemos pegar aqui, o 4º mandamento, veja aí. Olhe para a sua Bíblia. Verso 8, né, que fala assim, lembra-te do dia de sábado. Ele está se referindo ao trabalho. Aí fala, porque o Senhor teu Deus fez os céus e a terra durante 6 dias, e no 7º descansou. E podemos ligar esse mandamento com o 8º mandamento, não furte. Então, o 4º mandamento, ele coloca limite de dias para nós trabalharmos. 6 dias. Trabalhe para o seu sustento. E o 8º... Não, deixa eu ver. O 8º mandamento, ele proíbe furtar aquilo que é do próximo. Também exigindo desse modo que nós trabalhemos para nos sustentar. Ok, Mateus? Compreendeu? Então aí está a inter-relação dos mandamentos. Então, pois que se alguém quebrar um mandamento, você já quebra os demais. Porque eles se interligam entre si. Também como está, deixa eu ver aqui, a referência. Lá em Colossenses 3, 5, ele diz que a avareza é idolatria. A avareza é amor ao dinheiro. J.G. Voice, ele fala que aqui ele quebra 2 mandamentos, mas ele não especifica. Mas eu poderia dizer que 3 mandamentos aqui que ele proíbe. A avareza, que é idolatria, proíbe, você quebra o 1º mandamento, não tenha outro Deus diante de mim. Quebra o 2º mandamento, que é não faça imagem de escultura, porque é um ídolo exterior. E também quebra o 10º mandamento, não cobiçarás. Por quê? Porque quando você deseja o dinheiro, você não deseja somente possuir o dinheiro, ter uma grande quantidade de dinheiro. Mas, a você desejar o dinheiro, você acaba desejando, cobiçando aquilo que o dinheiro proporciona. Mulheres, homens, corpos, roupas, shoppings, passeios, lazer, casa, festa, carros, uma picanha, seja lá o que for. Então, de certo modo ou de outro, você também estará quebrando aqui três mandamentos. Porque você vai ter um ídolo no coração, o dinheiro, um ídolo exterior, o próprio dinheiro, e vai estar cobiçando o dinheiro. Então, os mandamentos, eles se interligam. Então aqui, mandamentos diferentes proíbem ou exigem uma mesma coisa, o mesmo dever. E aqui tem, por último, para nós concluirmos, aqui também tem outras referências, como por exemplo, Provérbios 1:19, que eu citei aqui de modo indireto. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Tá vendo aí? Ganância. Espírito de ganância. Aqui fala que esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, o amor ao dinheiro, além de ser o ídolo, leva você a matar a si mesmo, como aqui está. Então, aqui ele está quebrando outros mandamentos. Outro exemplo. Se você comparece diante de um juiz
e fala uma mentira que resulte na morte de um inocente, então você também já quebrou mais de um mandamento. Compreenderam? Se você vai diante do juiz e fala uma mentira que acabe na morte de um inocente, você quebrou mais de um mandamento, que é não dê falso testemunho e não matarás. Dependendo da pessoa, se torna 3. Por quê? Porque você pode destruir as pessoas por meio de suas palavras. Não dê falso testemunho, palavra. E você pode destruí-las, fazendo com que elas morram. Não mate. Somente com a palavra. Precisa de você pegar um revólver e ir lá. Só com a palavra. Então aqui está a interligação dos mandamentos de Deus. Quarta regra. Aqui, ó, que onde um dever é prescrito, o preceito contrário é proibido. E onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Assim, onde uma promessa está anexa, a ameaça contrária está inclusa. E onde uma ameaça está anexa, a promessa contrária está inclusa. O que isso aqui quer dizer? Que existem mandamentos positivos e negativos. Que é isso? Que existem mandamentos positivos. Isso é o que você deve fazer. E também mandamentos negativos, é o que você não deve fazer, evitar. Então aqui está falando de mandamentos positivos e negativos. Onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido. Ou seja, que quando Deus ele fala não, você deve fazer o contrário. O que é isso? Não tenha outros deuses diante de mim. Está proibindo. Então você deve fazer o contrário. O que? Ter somente um Deus. Se o verso fala não furte, então faça ao contrário. Se ele fala não minta, então faça ao contrário. Diga a verdade. São mandamentos negativos que começam com o advérbio não. E também tem mandamentos positivos, né, que é para você fazer. Aqui também fala sobre ameaças, promessas e ameaças. A maioria aqui dos mandamentos são negativos. É o que você não deve fazer. Então você deve fazer ao contrário do que ele está aqui dizendo. Você fala que não é para você ter outros deuses, é para você ter somente um Deus. E também há mandamentos que têm ameaças aqui, se nós observarmos. Aqui, ó. Verso 5. Não adore essas coisas. Porque não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor Deus. Sou Deus zeloso e visito, e outra versão diz, e castigo, e visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Aqui é ameaça. E também no terceiro mandamento aqui também diz, que fala que o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, os mandamentos têm ameaças. E também tem promessas. Aqui o verso 6. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E também no quinto mandamento, né, que fala, honra teu pai e tua mãe. E aí tem a promessa, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Promessa. Então, se aqui tem uma promessa nesse quinto mandamento, especificamente. Se aqui nesse quinto mandamento tem uma promessa, aqui também, de modo implícito, tem uma ameaça. Porque se ele fala, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem teus dias. Então, quando você não honra o seu pai e a sua mãe, qual é a ameaça? Que os seus dias irão
Se encurtar. Vamos diminuir. Apertou. Apertou no 5. Ele deixa o ferro no jeito. Que ameaça dessa daí. Puxou a rédea do sapato. Ok, meus irmãos, compreenderam? Assim, pega e cair. São mandamentos positivos e negativos. Tanto positivos, ao que você deve fazer, como as promessas, e negativos, o que você não deve fazer, e também as ameaças. Então, que Deus possa aplicar essa palavra em nossos corações.